Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Wendel e eu trabalho no marketing da editora Blucher. Para nós é uma honra estar com vocês aqui para o lançamento do livro da Citação à Pulsão, organizado por Cândida Olofko, Eliana Hashi, e no evento as autoras vão dialogar com os autores Claude Smadjar, Diana Tabakoff, Margarete Waddington Binder e Rubens Bollisch. Todas as informações sobre onde comprar o livro estão abaixo do vídeo do box de informações. E o evento será com tradução simultânea em português e francês por Vanise Dresch. E vocês poderão comentar ao vivo e mandar as suas perguntas aqui no chat do Zoom, que serão respondidas no final do evento. Para ativar a tradução simultânea, vocês devem clicar no globinho localizado na barra inferior do Zoom e selecionar o canal no idioma de sua preferência. Agora eu passo a palavra para a Cândida, que dará início ao evento e desejo a todos um ótimo dia. Obrigada, Wendel. Bom dia a todos. É uma alegria enorme para nós estarmos aqui hoje. Queria me apresentar. Eu e a Eliana Hashi, meu nome é Cândida Serrolov, que eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro do Instituto de Psicossomática de Paris, tanto eu como a Eliana, né? E nós duas estamos muito felizes de dar as boas-vindas a vocês, de receber esses nossos queridos autores, companheiros, colegas de longa data, que têm contribuído muito para o pensamento, para a clínica da psicossomática aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, agradeço a presença de vocês, nossos queridos autores e apresentadores, Claude Smadjar, a Diana Tabakoff, Rubens Boilich, Margarete Binder, a minha colega parceira Eliana Rasch, de longa data, uma parceria muito fértil, que me orgulha muito estar aqui com vocês hoje. Então, eu tenho certeza que teremos uma manhã muito produtiva, né, com as apresentações dos nossos convidados autores. Esse livro é resultado de uma longa convivência com a teoria e a técnica da Escola de Psicossomática de Paris, e muito se deve ao apoio generoso de Diana Tabakoff, que tanto nos tem orientado de Paris, e também muitas contribuições do Claude também temos tido durante todo esse tempo, e para o nosso grupo de estudos de São Paulo, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e também tem nos ajudado muito a Diana a difundir a teoria e a técnica da psicossomática de Paris, também com as jornadas. Inclusive, esse livro é produto de uma jornada que nós organizamos na Sociedade Brasileira de Psicanálise em 2021, com uma orientação muito próxima da Diana, inclusive o tema, o título do livro, né, foi tirado do trabalho do Diana, que nós vamos escutar aqui hoje. Só queria falar duas palavras. Ao inaugurar a escrita psicanalítica, Freud nos legou um patrimônio inestimável, que cada publicação visa expandir, ampliar e questionar. A expressão bioniana, publica, ação, tem um sentido de uma ação de alcance público e um importante compromisso de todo psicanalista com seu grupo analítico de pertinência. Esperamos que hoje possamos continuar divulgando os ensinamentos da Escola de Psicossomática de Paris, que representam operadores importantes com sugestões técnicas, com mudanças específicas, com contribuições a conceitos da teoria psicanalítica para a nossa clínica contemporânea, que inclusive alargam os limites do que antigamente era considerado analisado. Sabemos que essa teoria, essa clínica, aporta uma contribuição inominável à nossa comunidade psicanalítica em geral. Agradecemos imensamente a Blucher por essa parceria competente e pela oportunidade de oferecer aos colegas em língua portuguesa essa obra que, para nós, já tem funcionado como referência e vai continuar como referência para os nossos cursos
e as nossas apresentações. Então, eu vou comunicar a vocês como é que nós vamos, como esse encontro vai se organizar. Então, nós começaremos com a Diana Tabakoff, que nos falará sobre a importância do processo de pulsionalização e cujo trabalho, como já falei, deu nome ao livro. Depois teremos a apresentação do Dr. Claude Smadja sobre seu capítulo Luto, Melancolia e Somatização, e que contará com a tradução da nossa competente tradutora Vanise Dretti, que também nos contribuiu com todas as traduções do livro e que foi de uma competência enorme, tem sido sempre, não é? Eu também queria agradecer, que eu esqueci de falar, ao Flávio Ferraz, que ele incluiu, ele deu muita força para poder publicar esse livro na série Psicanálise Contemporânea que ele coordena. Infelizmente, o Flávio não pôde estar hoje, nem o Glei Costa, que também deu uma grande contribuição num dos capítulos, e a Anne Maupas de Paris, e eu quero deixar aqui, logo de início, o meu agradecimento. Então, logo depois, né, que o Claude falar, e nós vamos abrir para uma discussão com o público, e logo depois o Rubens falará sobre seu capítulo tão poético, A Pedra, a Perda, de Carlos Drummond de Andrade, lançando luz sobre as neuroses atuais e o percurso inovador que teve esses conceitos aí da neurose atual dentro da teoria da psicossomática de Paris. A seguir, teremos Margarete Binder, com seu belíssimo trabalho, um comovente relato clínico de um caso grave de somatização, no qual a questão do sensório, a questão dos cheiros, né, que serviram como disparador para que um trabalho de elaboração pudesse acontecer. Então, eu quis dar um panorama geral, depois cada uma das pessoas vai ser apresentada na ordem de fala, mas para dizer para vocês que estão nos assistindo que teremos uma manhã muito produtiva e que cada um desses autores e apresentadores tem contribuições muito originais à nossa clínica e teoria da psicossomática. Muito obrigada, eu passo a palavra para a Eliana Rasch. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui nesse sábado, uma manhã tão bonita, a gente poder pensar e poder ver essa clínica bastante inovadora que nós estamos trazendo nesse livro. E é um livro que contém teoria e contém a clínica. Então, hoje nós vamos ter uma mistura dos dois, como a Cândida falou. Tem a teoria, que é mostrada num artigo muito bonito, Luto e Melancolia e Somatização, que é o Claude que vai nos proporcionar, e uma série de casos clínicos, onde vocês vão ver o corpo chegando à clínica e como é que você trabalha o corpo, a mente, trespassando com o corpo e as pessoas que não podem falar e que somatizam. Então, eu acho que essa grande contribuição, tanto teórica quanto técnica, e tendo sempre a psicanálise como pano de fundo e de sustentação. Bom, a Cândida já me apresentou, eu sou também membro titular de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e trabalho junto com a Cândida há muitos anos aí fazendo grupo de estudo, trabalhos de jornadas e difundindo junto com a nossa mentora Diana Tabakoff, que nos ajuda de lá e de cá, França, Paris, São Paulo, e a espalhar e a dar conhecimento a essa técnica que serve tanto a psicanálise psicossomática da Escola de Paris, quanto a essa clínica contemporânea, essa psicanálise de pacientes de uma clínica contemporânea. Tá? Então, eu não vou mais me alongar, porque o tempo vai ser muito curto. Obrigado, bom dia. Eu passo, Apresenta, então. então, a Eu Diana. vou, eu vou apresentar, então, a Diana, que é, como eu falei, a nossa mentora, a nossa inspiradora de toda
a situação, a técnica e a teoria da psicossomática da Escola de Paris. Diana Tabakov é psicanalista, é membro efetivo da SPP, Sociedade Psicanalítica de Paris. Ela é membro didata da Instituto de Psicanálise de Psicossomática. Ela é presidente da Associação de Psicanálise de Psicossomática, Pierre Marty, e ela é responsável pela formação dos grupos eh, eh, internacionais. Quer dizer, temos um grupo também na Inglaterra, que está se formando, e outros até nos países do leste europeu. E Diana é autora, eu não posso esquecer disso, de um livro também, que é um livro assim, de referência, que é Clínica da Excitação. Não é? E é sobre isso que vai ser seu tema, um tema que ela trabalha bastante, que é da excitação à pulsão, ou da pulsão à excitação. Tem a palavra, Diana, por favor. Muito obrigado, queridas colegas, e realmente parabéns a vocês duas por toda a realização desse volume, que contém, de fato, uma série de artigos que são fundamentais e que não vão estar sendo evocados aqui, pois o artigo do Claude Smadja, do neural ao pulsional, não é? É um artigo fundamental que traz toda a complexidade do tema que nós estamos abordando, assim como os artigos foram traduzidos também do Gerard Schweck, meus caros mestres, Claude, Gerard, que foram vamos dizer assim, que pertencem à segunda geração de psicossomatólogos formados pelos pioneiros, né? Eu pertenço, digamos, à terceira geração, e realmente fico muito honrada com tudo que vocês evocaram quanto aos esforços que nós fazemos para difundir, e, juntamente com os meus colegas da Associação Internacional Ipso Pierre Marty, nos esforços que se faz, né, de difusão internacional, na criação de novos grupos, e sabemos que esse livro chega no momento onde o interesse dos colegas psicanalistas do Brasil é crescente, e nós temos o projeto, já vamos chegar a oficializar a criação de um Ipso Brasil. Então, todos os esforços são, juntamente com os colegas do Rio de Janeiro, o Admar, que não está aqui presente, mas que a Margarete, que é da Sociedade do Rio, participa juntamente com outros colegas. Então, é nessa, em francês fala émulation, não sei, vamos dizer, nesse conjunto coordenado de esforços que nós, com muito trabalho e que muito, ao mesmo tempo, um investimento muito grande, tentamos continuar e transmitir, não é, a obra da Escola de Paris. E então, eu vou dar algumas palavrinhas aqui somente sobre esse artigo, que o capítulo desse livro, e dizendo que, bom, o próprio tema, não é, o título desse livro, que é da excitação à pulsão, está no centro da problemática, não é, da psicossomática do jeito. Então, essa questão aí nesse artigo, Clínica de Excitação, Destinos Pulsionais e Transtornos Somáticos, eu retomei alguns elementos, né, da compreensão dessa clínica, na qual nós sabemos que são os processos transformacionais somatopsíquicos que estão em questão, e no seu desenrolar, e justamente quando ele não se desenrola de maneira satisfatória, trazendo todas as consequências, né, do ponto de vista da predisposição às somatoses. Então, nós sabemos que a Escola de Paris prosseguiu os desenvolvimentos do Freud, não é, acerca das neuroses atuais,
e partiu dessa constatação que já está no início mesmo da descoberta da psicanálise, na centralidade da sexualidade que presente no espírito mesmo da psicanálise desde os seus começos. Se por um lado o Freud desenvolveu toda a linhagem, não é, da histeria, ele também observou a interrupção, não é, do trajeto da excitação sexual na sua ligação com os representantes psíquicos, não é? Sabendo que toda essa problemática, não é, da neurose atual, no final das contas, da quantidade indiferenciada da excitação, não é, que não é metabolizada, que no princípio estava restrito à questão da sexualidade, com a evolução da obra freudiana, nós sabemos que a questão do atual, ela deixa de ser somente ligada à questão do princípio prazer-desprazer e da dimensão sexual, e vem abarcar a questão de uma angústia pela conservação da vida, propriamente dita, que está presente nos estados traumáticos em geral. Então, o paradigma do traumatismo, de certa forma, vai ser uma evolução da noção do atual, e digamos que o problema do desamparo infantil, do Hilflosigkeit, assim como as neuroses que está em Freud desde o começo, assim como em 1919 com a questão das neuroses de guerra e a introdução da segunda tópica, nós sabemos que toda essa questão da excitação indiferenciada, não é? Dos estados mesmo, sim, da questão da angústia traumática, passa a ser, digamos, o paradigma, não é? E nós sabemos que o Michel Fan, de uma maneira absolutamente genial, ele retomou esse problema da interrupção dos trajetos pulsionais, não é? A partir do texto do Freud, da metapsicologia de 1915, não é? No texto sobre pulsão e seus destinos, e ele introduziu a noção de inacabamento, não é? Dos destinos pulsionais, não é? Que incompletude, a noção de inachèvement é um pouco difícil de traduzir, mas isso a partir justamente das descrições freudianas, da complexificação que o Freud apresenta dos destinos pulsionais no duplo retorno da pulsão e todas essas questões que estão conexas, não é? Que, assim como a recusa da passividade. Então, o Michel Fan, ele continuando essa reflexão sobre a interrupção do trajeto da excitação à pulsão, vai, de certa forma, situar ao nível da montagem mesmo, não é, pulsional e dos seus destinos, digamos, dois grandes destinos, né? Retomando sempre essa mesma pensamento freudiano. Então, a partir dessa questão do inacabamento da pulsão, não é? Um destino traumático vai se desenvolver, não é? E a partir dali seria a presença, digamos, a ausência, a negativação de uma série de estruturas psíquicas, não é? E quando os destinos pulsionais, quando a montagem da pulsão ela é realizada na sua complexidade, é uma outra linhagem que vai se desenvolver, a linhagem psicossexual, que é a qual a psicanálise desenvolveu de uma forma mais constante, digamos, né? Que é a linhagem das psiconeuroses, né? Então, esses destinos, de certa forma, vão se tanto traumático como fantasmático ou psicossexual, vão definir um modo de organização psicossomática individual, não é? Ou seja, uma economia da excitação individual em função justamente das características específicas, né, da organização pulsional do começo da vida. Então, essa noção de organização psicossomática, ao meu ver, é de uma fecundidade e de uma riqueza
muito importante, porque ela vai abarcar os diferentes níveis de funcionamento que são ativos simultaneamente no paciente, não é? Então, uma organização psicossomática, ela comporta diferentes níveis, ou seja, o nível mental, que é o nível psíquico propriamente dito, discursivo, verbal, mas também os níveis sensório-motores e comportamentais, em todas as reações, digamos, até fisiológicas, não é? E calor, tensão muscular, as atitudes musculares, as atitudes corporais do paciente. Então, esse é um segundo registro. E o terceiro registro, que é o registro das somatizações, propriamente dito, seja atuais e passageiras ou as somatizações crônicas, muitas vezes graves, né? Então, isso constitui também, vamos dizer assim, uma certa concepção do enquadre que resulta dessa noção de organização. Porque o analista, na realidade, ele está em relação com todos esses diferentes níveis de funcionamento, não é, da organização global psicossomática de um paciente. E o analista ele vai, de certa forma, entrar em ressonância, não é? E vai encontrar e tentar de encontrar uma linguagem, não é, em adequação, digamos, com os níveis prevalentes, não é, com o nível prevalente do paciente, no caso. Então, a contratransferência do analista é uma espécie de barômetro, né, que vai indicar em que nível ele vai poder intervir. E muitas vezes, naquilo que é o menos simbolizado, não é? É a contratransferência que vai poder, de certa forma, pontuar. Então, a organização psicossomática do analista entra também em ressonância, de certa forma, com a organização psicossomática do paciente. E eu gosto de pensar que essa organização psicossomática ela toma forma, ela se plasma, digamos, naquilo que a gente pode chamar um corpo pulsional, né? Um corpo pulsional de cada um. E nesse artigo, justamente, eu vou desenvolver algumas etapas sobre digamos, uma genealogia da construção do corpo pulsional, sabendo que, em função da história de cada um, não é, em função justamente dos diversos investimentos e desinvestimentos, ou mesmo das distorções, digamos, das interações precoces, porque todo o pulsional está totalmente dependente do lugar do objeto, então dessas interações, o corpo opcional de cada um vai, de certa forma, trazer certas marcas, não é? São marcas que são deixadas, digamos, lacunas, vamos dizer, e também os pontos de fixação, né? São pontos de fixação que vão marcar, de certa forma, não é, ao longo da evolução individual, e pontos de fixação que implicam gradientes de libido, não é, que estão ali fixados e mais ou menos suficientemente fortes para que, de certa forma, a economia psicossomática possa ser regulada através de processos de regressão, que aqui não dá para a gente tentar, como é que dizer, não dá para desenvolver muito além. Então, ao meu ver, a teoria do Pierre Marty, ele prevê essa cartografia, que é uma cartografia desses traços somáticos que foram chamados pelo Marty de fixações somáticas que foram nomeadas a partir da noção dos traços minésicos, né? E que também podemos fazer alguma correlação entre a complacência somática, isso bom, merece mais desenvolvimentos, né? A complacência somática, a precedência somática, como se diz, né, atualmente na nova tradução, que vão ter um potencial mais ou menos libidinalizado, então mais esterógeno ou traumatógeno. Então, enfim, em poucas linhas, porque aqui eu vou já tendo que terminar, não é? Porque eu não estou marcando meu tempo, mas vocês têm que me dizer aqui, por favor. Acho que já estou quase, passei dos 10 Tá minutos. bom.
Já está chegando, não? Tá. Então, em suma, então, essa noção de um corpo pulsional com as suas diferentes pontos de fixação, eh, eh, em função da vida de cada um, vão ser mais ou menos protetores, não é? Vão ser guardiãos, de certa forma, né? Da regulação somática, psicossomática de cada um, sabendo que em certos momentos eles não são suficientes. E aí toda a linhagem traumatógena, se ela for prevalente, não é? As desorganizações somáticas, elas não encontram nesses pontos de fixação suficiente força para poder, de certa forma, garantir a regulação da economia psicossomática. Em todo caso, o que essa noção de corpo pulsional que eu proponho a partir da noção de organização psicossomática, não é? Ela responde a todo o movimento, não é? De organização, de desorganização e de reorganização. Então, é nesse sentido que o corpo pulsional ele tem uma plasticidade, não é? E que, de certa forma, os processos de somatização, eles, através do trabalho, né, do analista e a questão do advir mesmo de uma somatização é um momento de reorganização, de certa forma, né? Então, eu acho importante pensar nessa plasticidade do corpo pulsional, pois, através da vida inteira, o encontro do analista é um momento privilegiado, certo? De reorganização, mas os encontros, em vários momentos da vida, como a infância, naturalmente, a adolescência, a entrada na vida adulta, a menopausa, o envelhecimento, são momentos de transformação desse corpo pulsional e em função de como as coisas, as regulações acontecem, o risco de somatização pode ser muito importante e de desorganização igualmente, não é? Em função das marcas e da história de cada um e dos níveis e gradientes de libido disponíveis, não é? Nesses processos. Então, bom, nesse artigo aí, que eu dou dois casos clínicos, não é, de uma paciente que tinha uma somatização, uma endometriose, uma paciente cuja a dificuldade de integração da feminilidade, toda uma problemática na adolescência muito importante, fez com que, bom, de certa forma, toda uma problemática do narcisismo negativo, não é? Das relações com o objeto impregnadas de muita destrutividade, não é? Uma paciente Ok. caracterizada mesmo pela linhagem traumática, essa endometriose que trouxe ela no Instituto de Psicossomática, então tem todo um desenvolvimento, não é, desse caso nesse capítulo, e Diana, tem um outro Diana, caso, mais 5 minutinhos para ir fechando, bem, pode ser? sim, sim, e É, tem um segundo caso que é sobre de uma paciente com uma problemática de colite ulcerativa, né? Também uma paciente com um nível de capacidade de tratamento psíquico, não é, dos seus conflitos muito importante e também numa linhagem traumática, mas numa possibilidade também de recuperação e de reanimação digamos, de reorganização relativamente interessante. Então, esses, bom, tem um outro, tem um outro curto capítulo nesse livro que trata da função do objeto na regulação da economia psicossomática, e no qual eu dou um pequeno caso clínico sobre uma paciente que tinha
uma problemática de um enfisema pulmonar e que, bom, e toda a questão da história, né, das relações objetais e das dificuldades fundamentais na relação primária e a impossibilidade da constituição realmente de uma toda uma questão em torno da relação com o pai, que rapidamente é também proposta nesse capítulo, sendo que, uma vez que o papel do objeto é fundamental na organização da montagem pulsional, assim como a perda do objeto representa um momento de desorganização, de risco maior do equilíbrio, não é? do funcionamento da organização psicossomática em geral, eu acho que isso vai permitir que uma passagem seja feita para o trabalho que o Claude Smadja vai apresentar aqui, aonde a questão justamente da perda do objeto, com todos os riscos que isso representa e toda a impossibilidade de tratamento da perda objetal através desse maravilhoso artigo muito importante, não é, que nos dá realmente uma possibilidade de compreensão, né, dos diferentes destinos também, não é, do luto, do luto, da melancolia ou da somatização, vai, de certa forma, poder nos dar elementos para continuar compreendendo isso e a gente ver, discutir nos próximos minutos. Obrigada. Obrigada, Diana. Você introduz o Claude? Muito obrigada, Diana. Nós vamos ter tempo, depois que o Claude falar, de fazer algumas perguntas, né, para vocês dois, e voltaremos a questões do corpo pulsional que você tem desenvolvido muito bem. Muito obrigada. Então, para mim é um prazer enorme poder apresentar o Claude Smadja para as pessoas, algumas pessoas que não conhecem aqui no Brasil, quer dizer, dentro da psicossomática dos colegas aqui do Brasil que estudam, ele é muito conhecido, como a Diana já falou, é um grande pensador e tem levantado, construído conceitos novos dentro da psicossomática, é o nosso grande mestre, né, da segunda geração de psicossomática de Paris. Eu queria lembrar, como a Diana já falou, que o Claude tem 2 artigos super importantes nesse livro. Um chama O Salto Misterioso do Neural ao Mental, que ele não vai poder falar hoje, porque ele vai falar, né, de um texto que é fundamental em psicossomática, que é luto, melancolia e somatização. Mas antes eu gostaria de apresentar o Claude, né, que é um médico, psiquiatra, psicanalista, membro titular e formador da Sociedade Psicanalítica de Paris. Ele foi chefe do Instituto de Psicossomática de Paris e um médico, né, também, porque tem um centro, né, de pesquisa e atendimento lá na Sociedade de Paris, e o Claude foi chefe desse instituto. Ele publicou vários livros e tem um livro que é uma grande referência, que é A Vida Operatória, Estudos Psicanalíticos, pela PUF, em 2001, além de vários e vários textos originais, como esses 2 que nós tivemos o privilégio de ter a tradução da Vanise, que são 2 textos que foram publicados na Revista Francesa de Psicossomática. O Claude recebeu, junto com Gerard Zweig, o prêmio Maurice Bouvet, em 1996, pela concepção dos procedimentos autocalmantes, que os 2 juntos conceberam esse conceito que é muito importante na clínica da psicossomática. O Claude foi também fundador da Associação Internacional de Psicossomática Pierre Marty, que seria a nossa IPA, né, para quem conhece, e com o Gerard Zweig, ele foi o criador, né, a concepção da Revista Francesa de Psicossomática, que até hoje é a nossa referência maior. Então, obrigado, agradeço muito, Claude, em nome de todos aqui do Brasil, a oportunidade de te ouvir com a tradução aqui da Vanise Brecht. Você tem a palavra. Obrigada.
Merci beaucoup, candidat. Merci, Muito Eliane. obrigado, Cândida. Muito obrigado, Eliana. Muito obrigado a Diana pela apresentação do seu trabalho. Très intéressant. Muito interessante. Alors, je vais vous parler de mon texte. Vou falar a respeito do meu texto, no tempo que me foi concedido. A questão desenvolvida no meu texto, Luto, Melancolia e Somatização, é a questão da perda do objeto. A questão da perda do objeto está no fundamento da organização psíquica, da organização mental, e é um fundamento da psicanálise. Talvez seja o problema mais importante da psicanálise. O modo de tratá-lo depende da qualidade do funcionamento mental. E há várias soluções possíveis para o eu. O trabalho de luto nas organizações neurótico-normais, o trabalho da melancolia nas organizações psicóticas e o trabalho de somatização nas organizações que são psicossomáticas. Observem que eu falei em trabalho do luto, da melancolia, trabalho de somatização. Podemos, na hora do debate, falar a respeito dessas noções. A perda de objeto representa uma situação que pode ser grave em maior ou menor grau e requer dele um trabalho psíquico com a finalidade de dominar as excitações produzidas pela situação de perda e o retorno a uma homeostase psicossomática individual. O trabalho de luto são todos os processos psíquicos que levam ao restabelecimento do equilíbrio econômico e à disponibilidade nova do eu diante desses objetos. Constitui, assim, o protótipo de trabalho de domínio do eu, que Freud vai comparar com o trabalho da melancolia. O trabalho essencial com o qual o eu se depara no luto é o desprendimento da libido do objeto perdido. Esse trabalho do luto, de se desprender, depende sempre da qualidade da organização psíquica, da força e da diferenciação dos investimentos narcísicos e objetais, e, de modo geral, da solidez dos processos de intricação pulsional entre eros e autodestruição, dos movimentos de investimento dentro do eu. Quero destacar, desde já, algo que é de importância primordial, o que diferencia sobre o trabalho do luto em relação ao trabalho da melancolia e o trabalho de somatização. Eu quero insistir no lugar que tem no trabalho do luto a noção de quantidade de investimento, de energia de investimento. Não há dúvida alguma nas ideias de Freud na relação existente entre a qualidade do trabalho do luto e o nível de energia de investimento presente no eu. Após um tempo mais longo ou menos longo, o trabalho de luto leva a uma solução psíquica que Freud define como uma nova posição do eu, livre, não inibido e capaz de novos investimentos objetais. E na realização do trabalho de luto, Freud insiste no veredito da realidade e, afinal, o que conta na decisão para Freud é a soma das satisfações narcísicas para o eu de poder sobreviver, ao contrário do objeto quando este morre. Podemos, então, considerar a solução do luto como uma solução narcísica. O trabalho da melancolia obriga o eu a se confrontar com dois obstáculos principais da sua economia, a fragilidade da sua organização narcísica e a violência do seu sadismo. A solução a qual o trabalho de melancolia leva para responder à perda do objeto é uma solução dolorosa que se estende no tempo.
estes dois componentes da economia psíquica do melancólico, a sua organização narcísica e o seu sadismo, afastam o trabalho da melancolia e o trabalho de luto, e o inserem no universo teórico mais próximo daquele que consideramos anteriormente no trabalho de somatização. Para Freud, o trabalho da melancolia deve levar à identificação do eu com o objeto perdido. Esta saída, essa solução, representa o resultado de um longo e doloroso trabalho, em grande parte inconsciente, mas, sobretudo, constitui um sucesso do trabalho psíquico, na medida em que este conseguiu responder à perda de um objeto investido através da construção interna de um novo objeto, ou seja, o eu identificado com o objeto perdido. Desta solução característica do trabalho da melancolia, podemos destacar 3 ideias. A primeira delas, a existência de um objeto novo é o resultado mais importante do ponto de vista econômico. A segunda ideia é que existem movimentos sádicos destrutivos, mas o ponto importante aqui é esses movimentos se dirigem a um objeto. E a terceira ideia resulta das 2 ideias anteriores. Estamos lidando aqui com a solução do trabalho de melancolia com uma organização psíquica que oferece aos movimentos pulsionais, principalmente aos movimentos de destruição, uma arena, um espaço, um sistema em que esses movimentos podem se desenvolver de forma organizada. E essa arena, esse espaço, esse sistema é o objeto. Freud explica um dos aspectos dessa organização que é de grande interesse para os psicanalistas psicossomatistas. Vejamos o que ele diz. Apresentamos a ideia, em outro momento, de que a identificação é o estágio preliminar da escolha do objeto e os preliminares na sua expressão, e é o modo como o objeto elege um objeto. Ele gostaria de incorporar esse objeto, e isso de acordo com a fase oral, canibálica, do desenvolvimento da libido pela via da devoração. Fechar aspas da citação. O que Freud destaca aqui é a dupla dimensão da fixação e da regressão na construção dos processos de identificação. E Abraham, citado por Freud no seu texto, foi o primeiro a insistir na especificidade da fixação oral na gênese da melancolia. Pierre Marty, como vocês devem lembrar, atribuiu grande importância à noção de sistema de fixação-regressão na sua doutrina dos processos de somatização. Assim, a existência na psicogênese da melancolia de fixações orais canibálicas constitui, sem dúvida alguma, um fator de organização psíquica, na medida em que estas fixações possibilitam o melancólico inibir os movimentos de desorganização iniciados com a perda do objeto, ao mesmo tempo em que iniciam o trabalho psíquico e levam a uma reorganização que conduz, como vimos, à identificação do eu com o objeto perdido. Depois de ter estabelecido cuidadosamente os primeiros pressupostos do trabalho da melancolia, que são a regressão, que vai do investimento do objeto, à fase oral da libido, que ainda pertence ao narcisismo, não se esqueçam de que a fase oral pertence ao narcisismo. Freud vai tomar o mesmo cuidado para estabelecer o segundo pressuposto, que é o conflito ambivalente oriundo da perda do objeto. Vejamos o que ele diz, abre aspas. Esse conflito de ambivalência com uma proveniência tanto real quanto constitutiva não deve ser negligenciado entre os pressupostos da melancolia. Se o amor pelo objeto, que não pode ser abandonado, enquanto o próprio
objeto é abandonado, se refugiando na identificação narcísica, o ódio exerce sua atividade sobre esse objeto substitutivo, agredindo, rebaixando, fazendo-o sofrer e tirando desse sofrimento o benefício de uma satisfação sádica. A outra corrente da melancolia, rica em gozo, significa, assim como o fenômeno correspondente da neurose obsessiva, a satisfação de tendência sádica e ódio que diz respeito a um objeto que, nesta via, neste caminho, sofreu uma inversão, um redirecionamento para a própria pessoa, no caso do melancólico. Fechar aspas. O que Freud mostra a partir daí é o desenvolvimento e a formação de um sistema sadomasoquista vai constituir a trama do trabalho da melancolia. Devemos repetir que o sistema sadomasoquista não pode ser eficiente senão porque existe um objeto que o permite se desenvolver num contexto psíquico organizado, fornecendo uma via de canalização para as pulsões de destruição. Eu considero que podemos, então, considerar a solução freudiana do trabalho de melancolia como uma solução masoquista, solução narcísica, no caso do luto, solução masoquista, no caso da melancolia. Com o trabalho de somatização, vamos descer um pouco mais na escala de capacidade do domínio das excitações, que tem o eu como tarefa. As pré-condições econômicas a partir das quais o funcionamento mental de um paciente é levado a se desorganizar até fazer surgir uma somatização, essas pré-condições devem ser buscadas sempre na história precoce do paciente e trazem experiências vividas de dor que deixaram no psiquismo traços duradouros de ferida narcísica. Não é raro encontrar na história de muitos pacientes experiências traumáticas que levam aquelas relatadas por Ferenczi em 1933, no seu texto Confusão de Línguas entre o Adulto e as Crianças, a partir da qual se estabelece dentro do eu uma clivagem intranarcísica que se opõe aos processos de regressão, um processo inverso à progressão traumática, de acordo com as palavras de Ferenczi. Nós reconhecemos nessa progressão traumática ferenciana o conceito de prematuridade do eu, definido por Michel Fan na década de 90. Outras experiências traumáticas que deixaram traços duradouros no psiquismo do paciente levam à noção de interiorização o negativo, como descrito por Green. Podemos, sem nenhuma dificuldade, então, encontrar na história de muitos de nossos pacientes exemplos assim. E o mais comum desses exemplos, embora temível pelo seu perigo, é o eu ideal. Essas formações negativas, oriundas de experiências traumáticas antigas, preparam a cama para desorganizações psicossomáticas devido às consequências econômicas que induzem no nível de investimento narcísico do eu. Porque estas formações negativas, sustentadas e mantidas pelas pulsões de destruição, vão privar o eu de um setor maior ou menor da sua energia de investimento. Sabemos, como eu disse antes, que isto é proveniente do armazenamento de libido narcísica. Freud diz o seguinte, abre aspas, a perda do objeto de amor. Isso é muito importante. É fundamento do trabalho de perda do objeto. A perda de objeto de amor, nos diz Freud, é uma oportunidade excelente para fazer valer e surgir a ambivalência das relações amorosas. Fechar aspas.
Freud destaca aqui o caráter desorganizador da perda de objeto no equilíbrio econômico da vida psíquica. Entendemos, assim, que a perda de objeto de amor provoca imediatamente um estado de desintricamento pulsional e uma desorganização das pulsões, uma ação das pulsões de destruição. Mas há outras relações de grande importância para a escolha de modalidade de trabalho psíquico após a perda de um objeto. Quanto mais o nível global de energia, de investimento no eu for elevada, menos o eu está protegido dos efeitos de ambivalência e principalmente do sadismo. Vimos que, ao longo de um trabalho de luto normal, o conflito de ambivalência é praticamente ausente. Ao contrário, no trabalho de luto melancólico, a perda do objeto provoca um conflito ambivalente de grande intensidade e leva o sadismo a se voltar cruelmente contra o eu. No trabalho de somatização e devido ao baixo nível habitual de libido narcísica, a perda de objeto leva a uma crise que revela brutalmente a autodestruição, sem que esta possa ser interrompida pelas defesas suficientemente sólidas e de ordem erótica. Na ordem psicossomática, Pierre Marty afirma que a depressão essencial, no plano sintomático, se baseia ao mesmo tempo, na existência de uma ampla sintomatologia negativa feita de desaparecimentos e ausências funcionais, quanto a uma falta de sintomatologia positiva. Assim, o negativo percorre toda a extensão da desorganização psíquica que precede e acompanha a somatização. O que Pierre Marty descreve como sintomatologia negativa é um apagamento generalizado de todas as expressões psíquicas. Ora, o que sustenta justamente a expressão psíquica é a atividade de ligação e de unificação das pulsões eróticas. Assim, que eu chamo de trabalho de somatização resulta de uma atividade inconsciente das pulsões de destruição no âmbito de um plano combinado de domínio no nível das excitações no eu. Para Marty, a atividade dos processos de desorganização é total. O instinto de morte domina. E essa dimensão funcional que separa radicalmente a natureza da depressão essencial das outras depressões. Depois de ter descrito o trabalho de luto como solução narcísica, o trabalho de melancolia como uma solução narcísica, podemos qualificar o trabalho de somatização como solução somática a uma perda de objeto. Concluindo esse estudo comparativo entre luto, melancolia e somatização, eu quero questionar as três soluções típicas. Narcisismo, do ponto de vista da dor. Diremos, hipoteticamente, que cada uma das soluções é uma modalidade diferente de tratar a dor psíquica, em função da organização psicossomática do paciente. A primeira observação a ser feita desse ponto de vista é o reconhecimento de um afeto doloroso que acompanha o trabalho do luto e o da melancolia, ao passo que, supostamente, o afeto doloroso está ausente no trabalho de somatização. Algo do ponto de vista econômico separa o trabalho de luto sofrido pelo melancólico do trabalho de somatização. A questão da dor sempre foi enigma para Freud. Ele fala várias vezes no seu texto de 1915, mas a resolução disso espera 1906, com inibições, sintomas e angústia. Para Freud, o estado da dor psíquica, em analogia à dor corporal, provém
de um sobreinvestimento da representação do objeto perdido. A dor procede de um sobreinvestimento da representação do objeto perdido. Devemos destacar aqui a capacidade do eu, na situação de perda objetal, de fornecer justamente um sobreinvestimento libidinal. Comparando com o luto e a melancolia, compreendemos que a ausência de afeto, de dor no trabalho de somatização provém de uma insuficiência de investimento libidinal que pode garantir um sobreinvestimento do objeto perdido. É esse fator, o nível de investimento no eu, que é responsável pelo afeto de dor, quando esse nível é suficientemente alto para garantir o sobreinvestimento necessário para a representação do objeto perdido. Mas também é esse mesmo fator responsável pela ausência de afeto da dor quando o nível de energia de investimento é insuficiente. Podemos nos lembrar aqui que Marty nunca deixou de afirmar o fator seguinte: o desaparecimento da libido nos estados de desorganização psíquica. Há uma segunda observação que nos leva a aproximar o trabalho da melancolia e o trabalho de somatização. Na verdade, existe para um e outro, na origem, um desinvestimento libidinal do eu. Deste modo, depois da perda do objeto, os dois processos, o processo da melancolia e o da somatização, são inaugurados do ponto de vista funcional por um movimento de regressão intranarcísica. Essa regressão constitui uma reação urgente por parte do eu em decorrência da perda do objeto de amor. Ao mesmo tempo, essa regressão abre caminho para uma desorganização mais profunda, mantida pela autodestruição, e a partir deste movimento comum de regressão intranarcísica, o trabalho da melancolia e o da somatização têm destinos diferentes. O sucesso da melancolia, como vimos anteriormente, reside na sua capacidade de criar um novo objeto interno sob a forma da identificação do eu com o objeto perdido. Essa identificação se baseia, como vimos, em um sistema de fixação, regressão, constituído na segunda fase, na fase oral canibálica da libido. E é esse movimento de regressão libidinal que permite ao trabalho da melancolia uma reorganização de modo sadomasoquista, como detalhamos. Por sua vez, a desorganização psíquica que leva à somatização não teve algo que a interrompesse, permitindo, como no caso da melancolia, uma reorganização com base em componentes eróticos. Devemos agora voltar à expressão trabalho de somatização. Vimos que a partir das descrições de Pierre Marty, o processo de somatização é marcado, durante toda a sua evolução, pelo negativo, mantido pelas pulsões de destruição e de morte. Então, como justificar chamar este movimento autodestrutivo somente de negativo, um trabalho psíquico de somatização do eu? Mas penso que, se nos colocamos do ponto de vista da dor, podemos encontrar uma explicação pertinente, segundo a qual o eu tenta evitar a dor pela perda de um objeto, apagando o aparelho para sentir a dor. Esta é uma solução derradeira, quando nenhum recurso libidinal permite outros meios de defesa contra a dor. Em outras palavras, para mim, aqui no trabalho de somatização, existe uma espécie de desligamento subjetal, como disse André Green. Essa solução
se aparenta a uma autoamputação psíquica. Assim, o eu pode utilizar ativamente, em função de uma finalidade determinada, a evitação da dor, um processo de desobjetalização sustentado pelas pulsões de destruição, como um meio derradeiro de sobrevivência. Isso é paradoxal, mas permite justamente que o eu encontre uma saída. Deste ponto de vista, me parece ser justificado falar em trabalho de somatização, porque é em outro nível que o eu vai constituir um objeto para interromper momentânea ou mais duradouramente os movimentos de desorganização psíquica. E é esse outro nível que é o corpo, a doença. O corpo vai, então, aqui assumir o lugar do psiquismo falho e vai adquirir novas possibilidades de reobjetalização como sucedâneos de um objeto psíquico. Muito obrigado. Muito obrigada, Claude, por essa exposição magnífica, que abre, né, abre todas as possibilidades da gente entender a clínica, tanto do luto, da melancolia, e essa contribuição original que você trouxe à teoria psicossomática, do trabalho de somatização e do eu, né, do corpo da doença como novo objeto que vai ajudar depois a reorganização. Eu acho que é uma ideia brilhante e eu acho que seria bom que a gente pudesse conversar sobre isso. Gostaria de pedir para as pessoas que queiram comentar, fazer perguntas, por favor, tanto ao Claude como à Diana, que nós vamos ter aqui uns 10 minutos, né, para poder conversar um pouquinho sobre isso. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Alguém de vocês aqui da mesa gostaria de fazer algum comentário? Margarete? Peraí. Hoje eu estou enrolada aqui. Não, para variar, eu fico encantada, né? Eu estudo essa teoria há tantos anos e toda vez eu me coloco para assistir, para escutar, e eu acabo escrevendo, né? Eu me vejo aprendendo e apreendendo, ganhando um pensar, uma forma de pensar psicanaliticamente muito peculiar e que eu posso aplicar a todo tipo de paciente, eu posso aplicar na minha clínica em geral, e não só nos pacientes somatizantes. Então, eu não, assim, não estava pensando, eu teria 1 milhão de perguntas, mas que não cabe nesse tempo, mas eu sempre me pego muito encantada. E o Claude e a Diana, então, né? O Claude tem uma habilidade de juntar a metapsicologia, toda a psicanálise formulada por Freud, com a psicossomática psicanalítica e os novos conceitos que esses autores, né, da psicossomática psicanalítica trazem, entre eles o próprio Claude, né, que tem conceitos geniais, né? Então, eu quero sempre falar do meu encantamento e da minha gratidão por estar em contato com esse grupo e com essa teoria, né? Acho que ainda não Merci, tem, Margaret. Obrigado, Margarete. acho que não tem nenhuma pergunta no chat, né? Eu não estou vendo. A gente Minha podia aqui entre nós, então. Alguém Je queria peux faire falar une alguma remarque. coisa entre vocês? Posso fazer uma observação? Je peux faire une Sim. remarque. Il faut concevoir le travail de Devemos somatisation conceber o trabalho de somatização que leva a uma doença, porque o paradoxo é que o eu se defende de uma situação traumática, sempre referida à perda de um objeto,
através de uma mutilação. Ele se defende através de uma mutilação, através de uma doença. O paradoxo está aí. Mas, na ordem da história natural, como vocês sabem, muitos animais que, quando estão feridos, eles se auto-amputam para poder ter um processo de regeneração e cura. E é assim que devemos conceber o trabalho de somatização. Paradoxo, e também o paradoxo que ele traz. O eu, e aliás, Green, quando fala de pulsionalização das defesas, esse seu conceito, ele está indicando ali que a autodestruição utilizada pelo eu em certas situações para se proteger de um objeto superexcitante é, ao mesmo tempo, um modo de destruir e também de se defender. Devemos conceber o trabalho de somatização, eu considero, como esses animais que provocam a sua autoamputação e regeneram aquilo que é autoamputado para se curarem. Eu descrevi no meu trabalho de somatização duas fases, uma fase de desorganização que leva à doença e uma fase de reobjetalização oferecida pela existência de um novo objeto, que é a própria doença. Tem, Muito obrigada, Claude. Aproveitando isso que você está dizendo, eu acho que você pode falar desse paradoxo, incluindo a tua ideia do patomasoquismo, que também é um conceito que você introduziu, né, junto com o trabalho de somatização. Oui, le pathomasochisme Sim, o patomasoquismo intervém na fase de reobjetalização. Começa com um investimento masoquista da própria doença. A, ou seja, a doença não é mais apenas um objeto de dor corporal, física, é também um objeto de sofrimento psíquico. E isto em sistemas fantasmáticos masoquistas. E é assim que o processo de reorganização, de reobjetalização a partir do patomasoquismo pode se desenvolver. Nós temos, muito obrigada, Claude, por tua exposição. E tem aqui no chat duas perguntas que eu gostaria de fazer para você e para a Diana, e para que vocês possam responder e para a gente depois continuar, porque nós temos tão pouquinho tempo e nós queremos muito ouvir o Rubens e a Margarete, que tem umas apresentações extremamente interessantes. Então, vamos fazer essas duas perguntas, vocês respondem, aí a gente passa depois para o Rubens. Então, tem uma pergunta do Wagner Ranha, que diz: parabéns pelas apresentações, Diana e Smadja. Podemos concluir que a qualidade do narcisismo primário fundamental para esses destinos pulsionais no processo de somatização? Né? Ele está perguntando se o narcisismo primário é fundamental nos destinos, né, de pulsionalização. E outra questão é da Rosa Lang, que diz: será que a somatização seria uma forma de proteger de um suicídio real? Então, eu queria passar a palavra para a Diana primeiro, tá bom, Diana? Para se responder, depois a gente passa a palavra para o Claude, e aí depois continuamos com o Rubens e a Marta. Obrigado. Uma palavrinha só. De fato, eu acho que o Wagner Hanna, quando ele situa no narcisismo primário, não é, a base, digamos, né, vamos dizer assim, o socle, a base da organização pulsional, eu acho que ele tem razão. E quando a gente pensa em todo o trabalho do Michel Fan, a partir justamente do adormecimento do bebê e
dessa experiência mesmo, né, dos investimentos maternos e do quanto que essa montagem aí da pulsão desde o começo, ela é fundamental. Eu acho que ele tem razão. E quanto à questão do narcisismo, como foi a pergunta? Eu estou incomodada que eles têm barulho de Será? motor Tá aqui do aqui, ó. lado, desculpe, que estão fazendo Você está ouvindo? Ó, obra. será que a somatização seria Le uma forma suicide. de proteger de um suicídio real? Sim, eu acho que o Claude ele deu uma aula sobre as questões do trabalho do negativo, né, e de quanto que realmente a somatização ela vai objetalizar de certa forma e vai dar uma ocasião, não é, de um tratamento psíquico, eventualmente, se as condições forem favoráveis, enquanto que o passagem ao ato pelo suicídio realmente talvez seja mais numa linhagem da melancolia, de certa forma, não é? Então, não sei se o Claude está de acordo que a somatização é até uma possibilidade de um nível evolutivo, pode abrir para uma reorganização do nível evolutivo superior, enquanto que o suicídio pode ser realmente o resultado de um processo de melancolização que não encontra nenhuma possibilidade de reorganização. Obrigada, Diana. Claude? Alors, je suis d'accord avec Eu concordo com o que a Diana acaba de dizer. Eu faria apenas duas observações complementares. Quanto à primeira pergunta do narcisismo primário, devemos acrescentar narcisismo primitivamente secundário, porque o capital narcísico de quem vai se tornar um adulto é feito do seu narcisismo primário, que vem de si mesmo, e muito do narcisismo que Michel Fan chama de primitivamente secundário. É fornecido primitivamente pela mãe, pelo objeto primário, certo? E a estrutura enquadrante, que é a culminação dessa relação primária entre a criança e a mãe, é justamente o resultado desses investimentos, tanto narcísico primários, quanto narcísico primitivamente secundários, oriundos do objeto primário. Essa é a primeira observação. Quanto à segunda, da relação entre o suicídio e a somatização, devemos considerar que cada ser humano tem um grau variável de tolerância à dor. Há seres humanos que suportam muito mais do que outros a dor psíquica, enquanto que outros não suportam. Quando o eu, então, não consegue suportar a dor psíquica, inclusive a dor melancólica ou depressiva, a somatização lhe oferece a possibilidade de se defender justamente contra essa dor que é intolerável para ele. Muito obrigada, Claude. Obrigada, Diana. E acho que podemos passar aqui para o Rubens. E eu acho que nós vamos ter que esticar mais uns 10 minutos, senão não vai dar para o Rubens e a Marga falar. Posso apresentar o Rubens e daí eu apresento a Marga e finalizo? Você apresenta os dois. Tá bom, então. Bom, nós temos agora, então, Rubens Goles, que é psicanalista, doutor pela Universidade de Paris 7, Denis Diderot, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do SEDES e professor de especialização. Autor de Psicossomática de Hipócrates, a Psicanálise, da Blücher, e já está na 8ª edição, Impasses da Alma, Desafios do Corpo e Figuras da Hipocondria. Enfim, eu acho que aí o Rubens vai ter condição de nos falar desse belo capítulo clínico poético que ele dedicou. E vamos aqui poder sentir muito bem esse clima da psicossomática.
Tá bom? Você está com a palavra, Rubens. Tá bom. Hum. Obrigado, Eliana. Obrigado, Cândida. É um prazer estar aqui com vocês, com a Diana, com a Margarete, reencontrar a Vanise, o Cloto também que teve que sair. E é reencontrar literalmente porque é um reencontro pela escrita, uma vez que nós já pudemos fazer esse encontro pela palavra e poder discutir amplamente, né, os capítulos de cada um, com o Glei, com o Cloto também, né? Na verdade, eu queria justamente aproveitar essa introdução, né? O título do meu capítulo é No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, Interpretação e Ato na Clínica das Desorganizações Psicossomáticas, né? Para destacar que é um capítulo em múltiplos níveis, né? O nível metapsicológico, o nível das implicações clínicas, eu não tenho tempo de desenvolver aqui mais longamente, mas eu queria falar de uma meta dimensão desse capítulo, que é justamente a dimensão da elaboração pela escrita. E não é por acaso, né, que eu parti de uma história muito interessante, eu não vou dar spoiler para vocês, a respeito No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né, que é um conhecidíssimo poema do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, né, que tem um making of, tem uma história, né, que a partir dela eu faço uma construção a respeito exatamente dessa dimensão da escrita como elaboração, né? E ainda mais uma camada desse capítulo, né, onde eu falo de muitas coisas que a Diana já mencionou, a Eliana e a Margareth, o Cloto também na apresentação dele, nos capítulos dele, né, é justamente talvez fique muito claro pelo que eu escrevi, esse capítulo também foi uma espécie de elaboração pessoal das minhas vivências clínicas, pessoais e sociais também, que todos nós vivemos durante o tempo da pandemia, foi nesse período que ele foi escrito, né? E aproveitando até essa ótima bola que a Margarete acabou de levantar, né? Por que a psicossomática, a psicanalítica tem tantos conceitos originais? Eu diria que os conceitos também são poesia, e são uma poesia necessária para justamente nós nos apropriarmos e podermos entrar em contato com aquilo que é da ordem do funcionamento primitivo. Eu não vou me estender aqui, mas é só lembrarmos, né, de muitos conceitos muito conhecidos, desde o clássico conceito do Freud, quando ele, a partir de um grão de areia, né, e é parasitado, ele é metabolizado e transformado em pérola. A gente tem a Pierre Olagnier falando dos condenados a investir. A gente tem os conceitos da Denise Braunschweig e do Michel Fan, da censura da amante, subversão libidinal de Christophe Dejoux. A gente descobre que existe um guardião da vida no masoquismo e isso nos convida a pensar. Ou então, dois corpos, né, quase que num embate, num corpo a corpo à distância, como lembra a Marília Eisenstein. E tudo isso, né, tudo isso são formas de aprender funcionamentos primitivos, funcionamentos transferenciais, são formas de objetalizar o conceito e as dinâmicas que são da ordem do primitivo, né? Essa dimensão da escrita é uma dimensão para mim e para os colegas, né, da formação em psicossomática psicanalítica dos SEDs muito importantes, do nosso novo departamento de psicossomática psicanalítica também. E nós exercemos isso, né, através de uma publicação que já está no seu quinto número, né, a Trama, Revista de Psicossomática Psicanalítica, inclusive convidando todos vocês para contribuírem, né? Depois do evento, se vocês quiserem consultar, eu até vou colocar aqui o link da revista, né? Vocês podem, para quem não conhece, consultar. E simplesmente, como o meu tempo é curto, né? Eu queria só concluir falando desse espírito de elaboração pela escrita, né? E eu vou ler um pequeno trecho, 2 ou 3 parágrafos só do meu artigo, que situa tudo isso. Quando eu lembro que é verdade, é da natureza humana, é da natureza do social conviver com a doença, com a dor,
com a morte, né? E que é graças à pulsão de vida que nós desenvolvemos recursos individuais e coletivos, né, para se contrapor a esses fenômenos. O masoquismo guardião da vida é uma dessas manifestações. Nos tempos de pandemia que nós vivemos, né, também social, todos nós, né, perdemos próximos, amigos, colegas e familiares, né, que fomos arrastados por uma violenta enxurrada sanitária, política e social que nos marcou com abandonos, lutos, nem sempre possíveis, com o desamparo e com a miséria, muitas vezes impensáveis. Nós nos lembramos, né, que em pouquíssimo tempo nós nos deparamos e passamos a conviver com uma legião de órfãos, viúvos e famílias despedaçadas, muitas marcadas pelo desemprego, empobrecidas e esfomeadas, compulsoriamente relegadas ao desespero, às incertezas e à precariedade das moradias de rua. Eu lembrava, né, e lembro ainda, lembrava no artigo e lembro ainda, que a clínica e a ética da psicanálise nos ensinam a importância da presença sensível, empática e transformadora de um outro para a criação de recursos, né, para a objetalização, como a Diana coloca tão bem no capítulo dela, né, para a objetalização e criação de recursos para lidar com experiências como essas, sobretudo em condições mais extremas de adoecimento e de perda. O tempo todo eu estou me referindo às vivências, tá, do Drummond também. Entendam nas entrelinhas. Muitas vezes, né, como naquele tempo da pandemia, mas ainda agora, depois que muita coisa melhorou, mas ainda tem muito a fazer, né? É uma questão de sobrevivência, quer dizer, não só amputar pela somatização, né, como sugere o Claude, é uma questão de sobrevivência ampliar tudo isso que nós aprendemos dos funcionamentos primitivos e a clínica dos funcionamentos primitivos para a dimensão coletiva, pela solidariedade e pela luta em nome da vida contra a irracionalidade, a pobreza e a desigualdade. E para terminar, ainda um último conceito que é tão importante para nós, né? Que é o conceito de mentalização que atravessa todo o livro, todas as nossas concepções, um conceito formulado pelo Marty, simplesmente dizendo que nós não inventamos nada. O Marty tampouco inventou nada, ele nomeou de um outro jeito. Mas isso é parte, né, da experiência humana. E esse conceito de mentalização do Marty poderia ser descrito por uma frase que todos nós conhecemos bem, inclusive musicada. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Esse psicanalista é o Caetano Veloso. Obrigado. Muito obrigado, Rubens. Eu acho que aí o Rubens nos traz, eu não vou comentar muito, eu só vou dar esse pequeno ponto, uma dimensão do social, você alarga, e é daí da psicanálise, chegando ao social num sentido ético da própria psicanálise, não é? E aí não perdendo a dimensão do desamparo desse tempo todo maior da pandemia e ligando aos conceitos poéticos de perda. Eu não vou me deter mais, depois eu faço um puxadinho final aí na hora que a Margarete terminar. Muito obrigada, Rubens. Margarete, nossa colega do Rio de Janeiro. Margarete Waddington Binder é psicanalista didata da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro, membro titular do Instituto de Psicossomática de Paris e membro do grupo de pesquisas Sandor Ferenczi. Bom, você, Marga, agora. Tá, eu tenho quanto tempo para eu citar o que que eu falo? A gente está sempre correndo. Eu tenho quanto tempo, mais ou menos, que eu posso 10 usar? minutos? 10 Consigo? minutos? 10? Tá, tá. 10, foca bem. 10 minutos. Tá bom. Eu vou pegar a partir do Rubem, que fala da escrita, né? A necessidade da escrita. O Pontali, ele fala que a gente precisa escrever, e precisa escrever sobre a clínica, né? E por quê? Quer dizer, eu penso esses casos que nós atendemos são casos que demandam um tal
uma entrega, é tão primitivo o encontro, né, que a gente é tomado pelo paciente contratransferencialmente. E o ponto ali fala que na hora que você escreve, você liberta o seu eu novamente, né? Você coloca aquilo tudo num papel, né? Aquilo fica registrado e você liberta o seu eu para um novo atendimento, né? Para um novo encontro da mesma ordem primitiva, né? Essa teoria sempre me fascinou, eu até falei um pouco depois sobre o que o Claude e Diana tinham falado, pelo tipo de paciente que a gente recebe. Hoje em dia, né, eles trazem essa coisa orgânica, quase que sempre, não sei, na minha clínica eu tenho muito paciente orgânico grave, assim, de certa forma as pessoas me encaminham aqui no Rio, e você fica numa situação onde o teu setting, né, tal qual você trabalha com a maioria dos pacientes, não serve para eles, né? Você tem que fazer manejos técnicos e que demandam uma sustentação teórica. E nessa hora, eu acho que essa teoria ajuda imensamente. O que você está fazendo e por que você está fazendo e aonde você quer chegar. E também, eu acho que aí, pensando no analista, é uma teoria que dá ao analista calma, serenidade, né? Ele está assistindo aquilo tudo e ele pode entender que aquilo tudo não é nada, é um tempo que a gente precisa ganhar para que aquele paciente consiga começar a pensar sem que ele corra riscos, né? Sem que ele se desorganize mais ainda, né? Na hora em que, hoje foi falado várias vezes, né, a doença como um objeto de reorganização. Na hora que o paciente, né, ele estabelece uma doença, ele se organiza de alguma forma. Então, se a gente vai mexer ali, a gente precisa mexer com muita cautela e sabendo o que está fazendo, né? Deixa eu ver o que é que eu... Eu acho que uma das coisas mais importantes e interessantes que essa escola traz é a expressão a arte da conversação, que é realmente uma arte, como conversar sem que você... continuando no lugar do analista, né? Mas podendo fazer questionamentos que façam aquele paciente começar a linkar situações que ele vive, a doença, que ele possa começar a pensar na sua história separada daquela doença, que ele possa botar a doença num lugar que possibilite a ele administrar a doença objetivamente, cuidar da doença objetivamente, e aí ele pode cuidar da sua história, do seu psiquismo, e aí junta tudo e consegue colocar tudo isso numa cadeia de representações desse sujeito, né? Esse livro, de Excitação à Pulsão, traz muita informação a respeito, né, desses primeiros tempos do sujeito, né, ele é muito profundo nas explorações que ele traz e apresentado de forma muito simples e muito acessível, com exemplos clínicos. Eu penso sempre muito no Ferenczi e na elasticidade da técnica, que eu acho que é pontual no atendimento desses pacientes, né? Eu adoro o fato da teoria da Escola de Paris estar amparada na metapsicologia o tempo todo, né? E é uma teoria que entende o ser humano não como um ser humano que tem uma doença psicossomática, ou um doente psicossomático, mas um ser humano que é psicossomático por natureza. E ele vive uma unidade somatopsíquica, uma continuidade somatopsíquica que vai operar ao longo de toda a vida, através de movimentos que são evolutivos, que são de vida. Então, é o corpo, o comportamento, o pensamento e contra-evolutivos, o pensamento, o psiquismo, a ação e o corpo, né? Que são os movimentos regressivos ou de morte. E o ser humano está sempre tentando restabelecer um equilíbrio que pode ter sido perdido na ocasião de um trauma. E quando faltam símbolos e palavras,
falta capacidade de tratar psiquicamente uma excitação, o sujeito coloca no seu corpo uma tentativa de estabelecer esse equilíbrio e se comunicar, né? É uma clínica que demanda experiência e paciência. São pacientes que a gente vai ver, às vezes, por muitos e muitos anos, né? E que têm uma dificuldade no manejo transferencial, principalmente nos primeiros tempos, por conta da dificuldade com o objeto, né? Quando você está doente, você faz uma introversão, né? Você traz toda uma libido que seria objetal, ambiental, e você usa essa libido internamente, primeiro para sustentar o seu eu, e depois você vai distribuir, inclusive, essa libido para o órgão que está doente. Eu trago um caso clínico, né, que é uma pessoa que eu atendi por muitos anos, um total de 21 anos, tá? Com pequenos intervalos, e que... Quanto tempo eu tenho, Eliana, Cândida, que vocês estão acompanhando aí? Eu acho que mais uns 4, 5? Tá. É isso? Tá bom, eu acho que vai. Eu atendi anos a fio, com alguns pequenos intervalos, e ela tinha uma hipertensão completamente fora de controle, e mal se conseguia que essa pessoa fizesse os exames. Ela ia para o exame e aí ela tinha a pressão disparava e a níveis estratosféricos, e ela imediatamente interrompia qualquer possibilidade, ia para emergência para ser medicada, e quem acompanha esses pacientes sabe, né? Na hora que entra com antihipertensivo, aí a pressão cai, aí você entra com alguma coisa que levante a pressão dispara. Então, e ela vivia isso quase que semanalmente. Quer dizer, ela ia parar nas emergências, no pronto-socorro cardiológico, a maioria das vezes, que já se sabia que era um caso de hipertensão, e ela ficava ali, às vezes dormia, às vezes por algumas horas. Então, era uma situação bastante difícil, né? E, aos poucos, esse atendimento foi trazendo uma linda e intrigante história. Eu dei esse trabalho, eu dei o nome de Cheiros, Memórias e Elaborações, né? Na obra de Freud, a gente vê o cheiro aparecendo aqui e ali, né? E os odores muito relacionados com situações traumáticas, né? E o odor também, o olfato, ligado ao instinto sexual primitivo, né? E quando a gente passa por situações, a gente guarda situações traumáticas, e a gente guarda os cheiros daquele momento. Eu dei a essa paciente o nome de Rosa. Por que Rosa? Porque eu tento há anos cuidar do meu roseral lá no meu sítio, e é muito difícil de cultivar, né? É muito frágil, pega muita doença, pega fungos, pega uma doença chamada manto negro, que eu acho que às vezes a gente atende esses pacientes e parece que eles estão com um manto negro mesmo, né? E quando elas parecem que vão brotar, nada feito e tudo de novo, mas quando elas florescem, elas têm uma beleza e um encanto que eu acho que nenhuma outra flor, né? A Rosa foi um caso que eu atendi muitos e muitos anos, né? Com muitas intercorrências, muitas situações. Ela, a partir de um momento que ela teve uma internação, ela passou a escrever um diário. Eu não podia atendê-la, então ela passou a escrever um diário a meu pedido, e que eu já fiz várias vezes com vários pacientes idosos ou pacientes internados por um longo período, até para que eles se organizassem. E depois de 10 anos de tratamento, ela chega numa sessão com um presente completamente fora de hora, que não era Natal, não era Páscoa, e ela normalmente levava uma pequena lembrança, e ela me traz uma caixa de sabonetes, né? Ela me dá um presente, eu pergunto por que esse presente, e ela fala que são muito cheirosos. Eu estou quase terminando já. Que ela estava passando num shopping e entrou nessa loja, cheirou cada um, e ela pensou em mim. E que para ela, Rosa, não teriam valia, porque não servem mais, mas que eu aproveitaria muito.
Eu abri o presente, uma caixa de sabonetes deliciosos, e eu coloquei a caixa no móvel e falei: vamos ver, Rosa, o que essa caixa veio nos contar. O que esse presente vai nos contar hoje? E eu, então, convido a todos que leiam o trabalho, que leiam o livro, que leiam Cheiros, Memórias e Elaborações, para vocês saberem, né, o que esse sabonete trouxe, que história era essa que o sabonete trouxe lá na nossa sessão. Tá? Muito obrigado, Obrigada. Marta. Ótimo final. Seu Margarete deu uma de Sherazade, né? Não dava Sherazade. para contar, né, muito tudo, então... instigante. Muito instigante. Eu acho que os dois artigos que foram aqui tidos como amostra, além do da Diana e do Claude, né? Mas esses que nós acabamos de ouvir, eu acho que todos eles falam na escrita, né? O Rubens deu uma ênfase especial, Margarete também, a escrita, e vendo que nesse livro escrito é uma elaboração de todos nós em cada capítulo, não é? E eu acho que hoje vocês deram uma dimensão assim fabulosa do que é esse trabalho da psicossomática e o que é esse trabalho, o que é essa novidade que é trazida, não é? Esse trabalho do corpo e como é que o corpo está ligando a mente, esse equilíbrio precário do ser humano enquanto ele é vivo, muito precário, não é? Que está sempre procurando se equilibrar. Eliana, Tá? tem uma pergunta que acho que a gente podia fazer, pelo menos uma pergunta para os Sim, dois palestrantes, ilustres pode palestrantes, fazer. e Eu que não nós estou estamos, inclusive, lembrar que eu esqueci de agradecer que o Rubens fez parte do livro e da jornada, porque ele é um grande representante da Escola de Psicossomática do SEDES, que tem sido parceiro nosso, temos aprendido muito, está havendo uma troca importante, e foi muito importante para o livro reunir colegas que estão trabalhando as questões da psicossomática. O Rubens, como representante do grupo do SEDES, a Margarete, como representante do grupo do Rio de Janeiro, o Gley Costa, que infelizmente não pôde estar aqui, como representante do grupo do Sul, só para dizer que o nosso livro e a jornada tentou reunir as várias pessoas que estão pensando e trabalhando de forma competente esses termos, né? E eu só queria Eu ler estou vendo aqui, uma não sei se você pergunta, quer ler, eu Eliana, estou tem vendo uma uma pergunta pergunta que a muito gente podia passar interessantíssima para ele. aqui, que é assim, qual é o livro sobre os cheiros? Não é um livro, é um capítulo justamente sobre os cheiros, memórias. Como é que é? Cheiros, memórias Cheiros, memórias e elaborações. e elaborações é o capítulo da Margarete, do nosso livro, ok? Essa é uma resposta facinha. Então vai, Cândida. Tem uma pergunta que podia fazer para a Margarete e para o Rubens. A Almira Rodrigues, de Brasília, pergunta: bom dia a todas e todos, parabéns pela atividade tão especial. Gostaria de pensar se podemos, então, pensar as somatizações como defesas e como lidar com essa situação. Obrigada. Tem bastante coisa. Sim. Rubens, gostaria de falar alguma coisa? Rapidinho. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a tua gentileza. Por um lado, eu concordo com você, mas vou me permitir discordar. Não existe uma escola de psicossomática do SEDES. O que existe é um pensamento sobre a psicossomática psicanalítica que nós compartilhamos, né? E de muitos horizontes, de diferentes origens, né? E eu acho que, assim como cada uma aqui à sua maneira, o Claude, ilustraram a partir dos seus pensamentos, capítulos e clínicas, né? Eu acho que é um pensamento psicanalítico que ele só pode ser transinstitucional, que é uma perspectiva que nós, do Departamento de Psicossomática Psicanalítica no SEDES, desenvolvemos desde sempre, né? Vocês também já participaram de alguns eventos nossos, algumas atividades. Então, não é um pensamento do SEDES, é um pensamento psicossomático, psicanalítico que nós construímos juntos, né? E quanto à pergunta como é o nome dela? Almira, Da Almira, bom, na verdade, né, eu acho que todas aqui, todos, o Claude também,
demonstraram que vai muito além do conceito de defesa psíquica, que é o que a gente está acostumado, né? Eu acho que é uma forma de organização da economia psicossomática possível, que às vezes se manifesta pelo corpo, às vezes se manifesta, né, pelo comportamento, outras vezes se manifesta pelo psiquismo, em busca da sobrevivência, mesmo que seja às custas, como Claude expôs também, de uma automutilação, seja corporal, seja da própria vida, e seja uma automutilação psíquica também, de algumas funções fundamentais para o nosso funcionamento mental, né? Então, é muito mais amplo do que o conceito de defesa que nós estamos acostumados a estudar. Obrigada. Deixa eu falar uma coisinha. Ah, peraí. Dá para ouvir, Dá Marlene. para ouvir? Tá. Tá. Dá para ouvir. Eu acho que Almira, né? Mira, Almira. Almira, todo sintoma psíquico, orgânico, é uma forma de se organizar e é uma forma de se proteger, de se defender e de se equilibrar. E eu acho que poder entender isso dá a nós, analistas, um olhar, eu não sei se é eterno, mas é um olhar de compreensão da humanidade da gente, que nós somos humanos e nós estamos sempre tentando nos equilibrar e sobreviver. E a gente lança mão de uma série de recursos que podem ser mais sofisticados, podem ser lá no meio do caminho, né? E aí você vê aquela pessoa que corre e vai para a academia. Outro dia a mulher estava na esteira, me falaram que há 4 horas. Eu perguntei, ninguém interrompe ela, o professor não vai lá, né? Óbvio que ela está, né, atuando um drama ou alguma coisa que ela não consegue lidar mentalmente, até você usar o seu corpo como um objeto para que você dê conta de uma desorganização que não está se detendo, né? É um processo sempre de a doença, como tal que a gente está falando, é um processo de desorganização. E uma forma de você interromper esse processo é adoecendo. Você vai e estanca em cima de uma doença, né? É uma forma de se proteger, de se defender também, e mais 1 milhão de coisas, né? Nós temos que ir terminando, né, Eliana? A Diana podia falar alguma Já temos coisa? que ter. Não, eu gostaria só de comentar um pouco o trabalho dos nossos dois colegas, o Rubens e a Margarete, no sentido de que eu, conhecendo o trabalho da Margarete, do jeito como ela se expressa, e o número de vezes que você fala a questão humana, né? A questão humana, eu acho que, de certa maneira, a Margarete responde, ou confirma, ou corrobora o comentário do Rubens, que eu achei muito pertinente, sempre útil de lembrar, que é a questão do outro, né? Que é essa questão da função do outro, que desde o começo, Freud, com essa noção do Nebenmensch, né? Ele fala o outro similar, o outro próximo, né? Então, tem toda uma dimensão moral, de fato, que na psicossomática a gente atribui aquilo que foi formulado em torno da noção de função materna, e que a função materna não é uma pessoa, não é um objeto, é uma série de funções de acolhimento e de possibilidade realmente de oferecer recursos de libidinalização em termos metapsicológicos, para que, de fato, o outro possa sempre melhorar, qualquer que seja o nível de sofrimento no qual ele se encontre, né? Esses aportes do objeto que são transformadores, vão sempre na direção da complexificação e da melhoria e na sofisticação, digamos, do quê? Da saúde, na verdade, porque a saúde depende, não é, desse jogo objetal, dessas interações objetais. E bom, eu acho que vocês se completaram muito no que foi dito, e também queria notar a questão do informe e da busca da forma que o Rubens levantou, que, se por um lado é uma questão que se impõe
não é? A elaboração através do texto, não é por acaso que foi durante a pandemia, ou seja, quase podemos dizer de um estado traumático, né, coletivo, de certa forma, em que estávamos, que esse seu texto brotou. E também a noção dos novos conceitos e das formulações que a gente tem, que para mim tem um certo efeito também ansiolítico, não é? Porque dar forma e conceituar também serve aos analistas de tratar o desconhecido, né? Tratar aquilo que não tem forma, que não tem sentido, que não tem nome, que não tem representação. Então, esse trabalho ele produz uma capacidade realmente de homeostase, de certa forma, né? do cuidador. O cuidador precisa, não é, ter recursos para poder lidar com a sua própria angústia, né? De certa forma. Só para completar, Diana, porque eu acho que a Diana falou aí uma coisa que estava presente tanto no Rubens quanto na Margarete, que é essa questão do lidar com o paciente, como é que você avança nisso para cima, para baixo, sofisticação, menos sofisticação, e como o conceito metapsicológico, que também foi falado, nos dá ao analista contorno e segurança, o conceito. Mas é a partir desse conceito que escorrem, eu acho, as possibilidades da ternura e de você poder chegar a esses processos primários, não é? Então, isso é muito importante, quer dizer, você vai lá para esses processos todos muito primitivos, primários, da relação mãe-bebê, e isso é todo o teu corpo que vai ditar também, não é? E aí é esse vai e vem, não é? Quer dizer, você se afoga ou não se afoga, não é? Quase se afoga nesse borbulhar aí de emoções primitivas, e depois você sobrevive, talvez muitas vezes agarrando o conceito ou fazendo um belo mix, não é? Eu Mas é queria só dizer, Eliana, que isso que você está dizendo, ele casa bem com a noção poética, que os dois textos, isso, tanto da exatamente. Margarete quanto do Rubens, que a gente sabe que a poesia lida com figurabilidade, condensação, deslocamento, que são os mecanismos primitivos, e nesses dois textos, da Margarete e do Rubens, a questão da poética está num primeiro plano. Então, eu acho que eu só queria falar isso para juntar com tudo que foi falando a questão da forma também, né? do que dá um contorno para depois poder trabalhar com aí os conteúdos. Mas eu acho que a gente adoraria continuar conversando com vocês. Agradecemos demais a presença de vocês todos, Diana, Margarete, Rubens, a Eliana, a companheira, e a todas as pessoas aí que ainda continuaram conosco por esta manhã toda. Muito obrigada a vocês. Não sei se alguém gostaria de dizer. Obrigada. Obrigada também. Obrigado, gente. Quero agradecer. Bom fim de semana. Está um sol lindo aqui. Não sei aí. Isso, Aqui aqui está também. lindo. Aqui também. A piscina está aqui do lado. Então vamos nadar. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, gente. Foi muito gente. bom estar com Gelo, vocês. Bem. Muito obrigado. Até logo. Até. Tchau. Tchau a todos.